Olá, meus chuns! Tudo bom com vocês? Tá bom. Bem-vindos ao canal do Gordo Honesto. Eu sou o Gordo Honesto. E no vídeo de hoje vamos falar de Silent Hill. Silent Hill tá em alta agora, né? Um monte de jogo saindo, vai ter filme o ano que vem. Mas o que falar, né, dessa franquia que nasceu já clássica, né, com o seu primeiro jogo, e depois foi ladeira abaixo, né? A Konami parece que não quis mais saber Silent Hill, deixou Deus dará, e aí quase que a gente perde a franquia. Mas por algum milagre aí, o negócio voltou. Agora, para saber o que aconteceu com essa franquia aí, peço que você deixe o like, comentário maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, @ogordohonesto, e acompanha nossos vídeos no Papo Honesto, todas as terças e quintas, às 16 horas. Bom, vamos já lembrar esse vídeo e descobrir o que aconteceu com Silent Hill. Em meados dos anos 90, os videogames tiveram um salto tecnológico, saindo do 16 bits indo para o 32 bits, PlayStation, Sega Saturn, e isso proporcionou aos desenvolvedores de jogos que pudessem criar coisas mais elaboradas do que apenas joguinho de plataforma. Nisso aí, a Capcom criou Resident Evil em 1996. Era um jogo muito inovador para sua época, não tanto porque ele copia um pouco Alone in the Dark, que é de 92. Mas Resident Evil fez história, porque criou o termo Survival Horror, que é o quê? É você num lugar apertadinho, com pouca munição e cheio de bicho para matar. E aí a Capcom criou lá uma temática de zumbis, onde você tinha uma tensão constante jogando aquilo lá, e de vez em quando você levava uns sustos. Foi um jogo muito bacana. O sucesso foi grande, e em 98 sai Resident Evil 2. Muito mais susto, muito mais terror e muito mais legal. Em 99, o sucesso continua. Resident Evil 3 Nemesis chega aos mercados. E com um diferencial dessa vez. Você tinha ali o vilão Nemesis, ele ficava te caçando durante o jogo. Então ele aparecia de repente e você tinha que se livrar do cara, causando mais uma tensão e mais um susto. A Konami, que também era uma desenvolvedora de jogos japonês, viu esse sucesso da Capcom e resolveu criar uma série survival horror para chamar de sua. Em 99 é lançado Silent Hill. Em uma época em que não se tinha internet e a única fonte de informação eram as revistas de videogames, Silent Hill chegou quietinho. Ninguém sabia que jogo era aquele. Mas bastava uma jogada de Silent Hill para você perceber que ele era muito diferente do Resident Evil. Primeiro, a sua câmera, que ficava atrás do personagem. Depois, você tinha liberdade para poder se locomover por todo o cenário. Aí você tinha a neblina, que foi um artifício muito inteligente que os produtores utilizaram para esconder os defeitos de construção do cenário, mas essa neblina fazia com que você enxergasse poucos metros à frente do seu personagem. Então você não tinha quase visão nenhuma do cenário. Você tinha também uma mecânica que era o radinho, que ele causava um barulho de estática toda vez que tinha algum inimigo por perto. E o jogo não tinha música. Era só uns barulhos de cano batendo, de ferro, gemido. O jogo era literalmente uma tortura visual e sonora. E conforme o jogo avançava, você não se sentia mais herói ou mais perto de salvar o dia. Você se sentia mais miserável pelas coisas e ações que iam acontecendo. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry? No final, Silent Hill 1 virou um sucesso absoluto, já sendo comparado como o grande rival de Resident Evil, ambos jogos de terror, mas Resident Evil apostava no susto, nos zumbis e na ação. Silent Hill apostava na tensão e no terror psicológico. Em 2001, já com a nova geração de consoles, PlayStation 2 e Xbox, foi lançado Silent Hill 2, uma história diferente, personagens diferentes, mas a mesma cidade. A premissa da história parecia boba. Um homem recebe uma carta de sua falecida esposa pedindo para que ele voltasse para Silent Hill, mas ninguém esperava o que o jogo ia mostrar. A história do jogo parece que ela foi feita por uns 10 ou 15 mestres em psicologia, porque o jogo é muito doente. Nada ali é por acaso, nenhum susto é à toa, tudo tem um significado. Cenários, monstros, diálogos, tudo tem uma função e um sentido naquele jogo.
Eu confesso que quando eu joguei pela primeira vez com meus 21 anos de idade, eu não entendi bulhufas nenhuma daquele jogo. Eu só achava legal e olha só, olha os monstrinhos. Se eu soubesse o que eu tava fazendo ali, talvez eu tivesse largado o controle antes. Não é à toa que Silent Hill 2 é considerado um dos melhores jogos de videogames já produzidos. A história de James e Mary é um caso doentio ali. 2 anos depois, em 2003, é lançado Silent Hill 3, muito mais agressivo, perturbador e cheio de simbologia. Os temas desse jogo eram fanatismo religioso, abusos psicológicos e sofrimento. Muito sofrimento. Dad? Silent Hill 3 foi o único jogo que foi uma continuação direta de outro jogo da série, Silent Hill 1. Em 2004 é lançado Silent Hill 4 The Room, que tentou inovar, mas aí começou a fazer bobagem. Era um jogo diferente dos seus antecessores. Você começava em um quarto e através de um buraco na parede você viajava para Silent Hill, ou seja, você nem em Silent Hill estava. Houveram muitas mudanças de mecânica do jogo, a parte dentro do apartamento era em primeira pessoa. Quando você ia para Silent Hill, você tinha alguns inimigos que eram imortais, e você precisava enfincar uma espada neles. Era uma bagunça. Tinha os seus momentos de terror, tinha algumas passagens que assustavam, mas o jogo era meio pedante. Curioso que em 2004 a Capcom lançou Resident Evil 4, que mudou toda a mecânica do jogo, e o jogo foi considerado um clássico. Silent Hill também mudou a sua mecânica e foi considerado um dos piores jogos da série até aquele momento. É engraçado porque parece que quando um jogo dá errado, todos os próximos jogos que vão vir depois tendem a ser tão ruins quanto o que começou o efeito cascata. Não dá para entender isso. Depois de Silent Hill 4, a equipe de produção do jogo, que era chamada de Team Silent, que fez os 4 jogos até ali, se desfez e todos os outros jogos que vieram depois foram dados para outros estúdios terceirizados. Então, aí tivemos, em 2007, Silent Hill Origins, saindo primeiro para PSP e depois para Play 2, um jogo que não fedeu e nem cheirou. Em 2008, tivemos Silent Hill Homecoming, esse foi ruim. Foi o primeiro jogo para a nova geração de consoles, PlayStation 3 e Xbox 360. Teve muita influência do filme, que foi lançado em 2006. E é um jogo que parece que foi lançado pela metade, porque a mecânica do jogo estava toda quebrada, você andava em cenários que não tinham inimigos, foi um jogo muito mal feito. Em 2009 foi lançado Silent Hill Sheltered Memories, que foi um jogo bem diferentão, onde você tinha alguns momentos de psicologia com Harry Mason, e ele meio que recontava a história do primeiro jogo. Não foi nada muito excepcional, mas foi um jogo que foi bem elogiado. E para encerrar, em 2012 tivemos Silent Hill Downpour. Eu não posso falar muito desse jogo porque eu não joguei. Eu comprei, mas não joguei. Quando eu jogar eu falo. Mas segundo as análises, parece que eu não estou perdendo muita coisa. Enquanto Silent Hill começava a cair no ostracismo, lançando jogos cada vez piores e menos relevantes, o seu rival Resident Evil estava indo muito bem, obrigado. Apesar de que, em 2012, saiu Resident Evil 6, que foi massacrado pela crítica e pelo público, mas ainda vendia bem. Ou seja, entre erros e acertos, Resident Evil estava vendendo e faturando muito bem. Silent Hill não. Até esse momento, Silent Hill tinha lançado 2 filmes no cinema, Terror em Silent Hill, de 2006, e Silent Hill Revelação, de 2012, ambos dirigidos por Christopher Can, diretor de Pacto dos Lobos. Engraçado que sempre que falam desse diretor, sempre falam Pacto dos Lobos. Parece que o cara só dirigiu esse filme. O primeiro filme, Terror em Silent Hill, ele segue mais ou menos a história do primeiro jogo, com algumas licenças poéticas, algumas não muitas, mas é um filme bom. Não vou dizer agradável, porque é um filme de terror pesado, mas é um filme bom, tem bons efeitos, alguns sustos legais, um gore bem visceral, mas ele peca na quebra de ritmo quando alterna entre os personagens de Rose e Christopher, que eu não sei porquê foi chamado de Christopher, mas seria Harry Mason, personagem no primeiro jogo. Já o segundo filme, Silent Hill Revelação, ele não vai pra lugar nenhum. É um filme bem ruinzinho, bem fraquinho. E ele é baseado nos eventos do terceiro game,
que é o único que foi uma continuação, né, do primeiro jogo. Um fatinho curioso aqui, na época que esse filme estava sendo feito, eu tinha Twitter, e mandei um Twitter pro diretor Christopher Cans. E eu falei para ele, cara, por que você não faz uma cena pós-crédito baseado no final OVNI? Final OVNI é uma brincadeirinha que todos os jogos da série fazem, criando um finalzinho alternativo com alienígenas. E o diretor, muito sem graça e grosso, respondeu, paga que eu faço. Ô seu f... Se você soubesse do que se trata, com $10 você teria feito essa cena pós-crédito e teria ficado muito massa. Mas depois de Silent Hill Downpour, de 2012, a Konami meio que desistiu de fazer jogos de videogame, se concentrou apenas em fazer joguinhos de celular, que eram muito mais baratos, e com as microtransações, ela ganhava muito mais dinheiro. Então, para que se arriscar em fazer um jogo de videogame onde você gastava milhões de dólares e não tinha certeza de venda, se você fazia um joguinho lá de puzzle, ele faturava milhões e milhões de dólares. Mas eis que, em 2014, algo apareceu na PSN, que é a lojinha virtual da PlayStation, e chamou a atenção de todo mundo. Era um jogo chamado PT. É o que você está pensando. PT era a sigla para Playable Teaser, ou seja, teaser jogável. O jogo consistia em você sair de uma porta num corredor, cruzar o corredor, onde tinha outra porta. Você entrava e aí você voltava para o início do corredor. Então, você estava num looping infinito ali. Mas cada vez que você entrava por essa porta e saía, alguma coisa mudava. Uma criança chorava, uma porta abria, um grito saía de algum lugar, até que você começava a levar uns sustos bem pesados. Confesso para vocês que jogar o PT era um negócio difícil, porque você tomava susto atrás de susto e era angustiante. Mas se caso você conseguisse terminar esse teaser, você era recompensado com uma animaçãozinha de um cara andando na rua, e daqui a pouco aparecia o nome do jogo, Silent Hills, plural. O teaser era uma demonstração jogável de um novo jogo de Silent Hill. E o mais surpreendente, que é desenvolvido pelo Hideo Kojima, com participações de Guilherme Del Toro e Norman Reedus. Mas infelizmente esse jogo não viu a luz do sol, porque conflitos internos entre Kojima e a Konami acabaram com o cancelamento do jogo e a demissão sumária de Kojima da Konami. Depois a gente sabe que o Kojima acabou fundando o próprio estúdio dele e levou Norman Reedus e o Guilherme Del Toro para fazer o Death Stranding. Mas nós, fãs de Silent Hill, ficamos órfãos dessa pérola que ia ser Silent Hills. Isso aconteceu em 2014 e depois disso, mais nada foi falado de Silent Hill. Nada, nada, nada. Uma coletânea, um remake, absolutamente nada. É como se a série tivesse morrido. Mas, e tudo tem um mas nessa vida, em 2014 surgiu um jogo gratuito da PSN chamado Silent Hill The Short Message. Com um ar de jogo experimental, você controla uma personagem, acho que o nome dela era Anita, que estava dentro de um apartamento aonde? Em alguma cidade da Alemanha. E ela está à procura de uma amiga desaparecida dela. Os temas do jogo abordam bullying, depressão, redes sociais, ansiedade. Mistura tudo isso no liquidificador, você vai ver o que acontece. O jogo era em primeira pessoa, tinha um visual bem bonito. Ele chegava a dar medo em algumas partes, mas você chamar um jogo de Silent Hill, onde ele se passa na Alemanha, é uma coisa bem esquisita. O jogo teve boas críticas, porque foi de graça. E de graça, até injeção na testa vale, né? Aí um dia a Konami acorda de manhã e fala, eu vou começar a produzir jogo de Silent Hill. E anuncia que tem uns 4 jogos em produção. Aí ela anuncia tudo numa pancada só. Ela fala que vai ter remake do segundo jogo, o mais famoso. Vai ter um tal de Silent Hill F, que ninguém sabia o que era. E Silent Hill Townfall, menos ainda. Bom, o tempo foi passando. Eis que saíram notícias de Silent Hill 2 Remake. O jogo saiu, foi muito bem avaliado, o pessoal adorou, elogiou. Eu tenho minhas ressalvas. E depois saiu o tal do Silent Hill F, que era um jogo que se passava onde? No Japão. Se você achava que a Alemanha era demais, vai pro Japão agora, meu filho. Eu não entendo essa bobagem de você chamar o jogo de Silent Hill e passar ele em outro lugar. Silent Hill não é uma maldição que voa por aí, não é um negócio aleatório. É uma cidade, droga. Faz o jogo na cidade. Não. Foi fazer no Japão. Mas aí estão falando que o jogo é ótimo, é sensacional. Eu não joguei. Tá caro pra caramba ainda. E tem esse tal de Silent Hill Townfall.
que até onde se sabe, parece que vão ser historinhas curtas, cada uma contando alguma coisa. Não sei se em Silent Hill, pelo andar da carruagem, pode ser, pode não ser. E estão dizendo que ele pode ter um visual parecido com The Short Message, um jogo em primeira pessoa. Bom, eu sou da opinião do seguinte, Silent Hill estava praticamente morto já fazia uns 10 anos. E aí, do nada, a Konami vem e vomita um monte de informação, um monte de jogo, solta tudinho no montão no fim do ano. Eu acho que isso queima a marca. Eu acho que eles podiam ter feito um belo de um estardalhaço com o Silent Hill 2 Remake. Lançava, né? O jogo foi bem, fez sucesso, beleza. Anuncia Silent Hill F para o outro ano. Vai devagar. Vai construindo aos poucos a franquia novamente. Porque praticamente temos uma geração que não conhece Silent Hill. Né? 10 anos é muita coisa. E Resident Evil tá aí, lançando jogo após ano. Um ano sai um remake, no outro ano sai um jogo novo, no outro ano outro remake, e vai indo, vai se mantendo. Silent Hill atropelou, queimou largada e já jogou tudo na mesa. E para ajudar, com toda essa publicidade exaustiva aí que tá tendo, um novo filme de Silent Hill. Dirigido por quem? Exatamente. O rapaz lá do Pacto dos Lobos, Christopher Gans. O filme se chama Retorno a Silent Hill. Vai se passar em Silent Hill, pelo menos, não é na Alemanha. E vai contar a história do segundo jogo. Nada mais oportuno. Você tem o remake do segundo jogo, então pá, tome um filme do segundo jogo. Olhando o trailer do filme, parece ser honesto, parece ser bacana, mas com 2 filmes que já foram lançados, eu fico um pé atrás. Vamos ver primeiro para depois falar. O trailer não quer dizer nada. Mas é isso, meus chuns. Um videozinho aí falando sobre Silent Hill, como que uma franquia que nasceu lá em 99, com apenas um jogo, já virou um baita de um clássico. O terceiro jogo mandou muito bem. Aí começou a cair, infelizmente. A Konami não segurou, deixou o negócio espatifar, fez de qualquer jeito, deu para qualquer um que quisesse fazer o jogo. Aí depois ficou naquele ostracismo, né? O que a gente vai fazer? Não sei. Aí deram aquele gostinho de quero mais com o PT, Playable Teaser, que infelizmente não deu em nada. E depois aí de 10 anos, joga um monte de informação na sua cara de Silent Hill. Como eu falei, eu acho isso meio perigoso. Para quem não tinha nada, agora tem um monte de coisa, pode ser que você canse a marca sem querer. Né? Causa um fastídio aí e o pessoal já fique meio com bronca de tanto Silent Hill que tá tendo. Eu espero que não. Eu espero que esses outros jogos que estão para sair sejam bons. A própria produtora que fez o remake do Silent Hill 2 está fazendo o remake do primeiro. Eu acho muito merecido, que vale a pena o primeiro jogo. E vamos ver no que dá, né? Só o tempo vai nos dizer. Tá bom, meus chuns? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, comentário maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, uma boa semana para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Valeu! Papai, Oi. que é isso? Isso aqui é um radinho que quando o perigo se aproxima, ele toca. Ele faz um barulhinho diferente. Que nem esse? Que nem esse. Você não deixou pra fora do vaso não, né? Você deixou agora em cima da cama? Vixe, eu acho que eu deixei. Nossa, eu já sei o que é esse barulhinho aqui. O quê? É a mãe que tá chegando. Gordo honesto! Ai, meu Deus!